Bem-vindos ao Original é a Cultura. Os dados da Organização Mundial da Saúde são alarmantes. Em todo o mundo, 1/3 das mulheres já sofreu violência física ou sexual e em Portugal foram assassinadas 30 mulheres em 2020. O que está na origem deste persistente crime? Que lado subterrâneo das relações entre homens e mulheres é preciso desmontar? Hoje vamos falar do coração das trevas da violência doméstica. Comigo estão Dulce Maria Cardoso, Rui Vieira Neri e Carlos Filhais. No filme francês Monroi, realizado em 2015 por Maïwenn, acompanhamos uma relação que se transforma em violência e subjugação. Vamos ver uma cena. Giorgio, ça fait 10 ans que tu me menaces, puis que le lendemain tu me redemandes en mariage, puis que le surlendemain tu me promets de régler tes problèmes avec les impôts, et 4 ans plus tard c'est pas réglé, que tu vas changer de fréquentation, c'est du blabla tout ça. Ah. J'ai envie d'être heureuse. Laisse-moi être heureuse. Si tu m'aimes, tu devrais avoir envie que je sois heureuse. Donc laisse-moi être heureuse. Moi je peux pas te rendre heureuse. Mais non, Giorgio, tu le sais que tu peux pas me rendre heureuse. Et moi, je te rends pas heureux, je t'ai pas rendu heureux. Donc arrêtons ce cirque-là. On t'as un mec, pas? C'est ça? C'est ça? Tu peux me le dire? Oui, j'ai un mec. T'as un mec? Oui, j'ai un mec. Tu sais que... Simbad, tu le laisses entendre de ça, hein. Je veux pas que ce mec... Non, tu vas pas... Non, je veux pas que ce mec vive sous le même toit que Simbad, hein. T'es au courant de ça? Toi, t'es au courant que tu n'as plus d'emprise sur moi? Tu fais ce que tu veux avec ton cul. Mon fils n'a pas à avoir un rapport avec un homme que je n'ai jamais rencontré. Non mais, attends, t'es devenu dingue? Non, je suis pas devenu dingue. Je ne suis pas devenu dingue. Je sais pas avec qui tu traînes. Mon fils ne s'approche pas de ce mec. Tu m'entends, Tony, ou pas? Parce que si ton mec approche mon fils dans la cocotte, moi je vais commencer à m'occuper de tes histoires et je te jure que ça sera pas dans un bureau d'avocat. Bah tu peux commencer parce que mon fils a rencontré mon mec et il s'aime beaucoup donc... Tu me défies, c'est ça? Tu veux que t'en colles? Toi, tu me défies, qu'est-ce qu'il y a? T'as des leçons à donner? T'as des leçons à donner sur ce que fait ce mec? T'as besoin de te faire... Qu'est-ce que t'as fait, toi, pendant des années sur moi? Qu'est-ce que t'as fait pendant des années sur moi? T'es jamais touché. Eh ouais, tu m'as porté la médaille du mec qui m'a jamais touché! Ça va. Et la maltraitance psychologique que t'as fait sur moi, tu crois que ça fait pas plus de mal que n'importe quel coup de poing? Tony, ça suffit. Nesta cena, a violência psicológica tem uma dimensão dilacerante. Eu pergunto-te, Rui, o que é que está na origem deste comportamento masculino violento? Bom, eu diria que, essencialmente, estão os valores de uma sociedade patriarcal, multissecular, que persistem muito mais do que nós imaginaríamos neste contexto da afirmação dos direitos, garantias e liberdades individuais, da igualdade de género, ou seja, há um discurso oficial, e nesse aspecto até, por exemplo, a legislação portuguesa é uma legislação aberta, progressista, afirmativa, mas depois há uma prática, e curiosamente e tragicamente até da parte da aplicação da lei, ou seja, da parte do judiciário. Que é uma lei recente. Sim, é uma legislação que é sobretudo dos últimos 20 anos, não é? E que define claramente a noção de violência doméstica, dá-lhe um âmbito muito amplo, desde a violência estritamente física, à violência psicológica, sexual, etc. Mas depois há uma espécie de tolerância implícita para com a violação desses direitos que a lei consagra. E todos nós conhecemos aqueles ditados tradicionais de chamar a sabedoria popular, não é? Entre marido e mulher não se mete a colher, se ele lhe bateu alguma coisa ela fez, e uma quantidade de monstruosidades destas que continuam a circular como uma espécie de bom senso tradicional à margem da ordem jurídica formal. Portanto, eu diria que há aqui um trabalho de, se quiser, de alfabetização cívica, de afirmação de valores
de igualdade que está muito por fazer e a meu ver, essa é uma missão da escola. Entre outras instituições, mas quer dizer, eu acho que a escola não está a cumprir o seu papel na veiculação destes valores. E até tolera, é triste ver que muitos dos casos de violência, não digo já doméstica, porque não há coabitação, mas conjugal, no sentido entre companheiros, se processem entre adolescentes, entre jovens no liceu, ou seja, naquela obsessão da afirmação de virilidade do jovem adolescente, com todos os rituais que estão tradicionalmente afetos a isso, o achar que há o direito de agressão da namorada é uma espécie de um pilar que não se contesta. Portanto, ainda há um silenciamento em relação a esta questão. A mulher, na verdade, é oprimida não só pelo marido, mas também pela ordem moral, não é? Que a força a permanecer em silêncio quando é agredida. Dulce, porquê é que tu achas que se mantém esta dominação masculina? Qual é a razão? Bem, o Rui já disse que é o papel ancestral, não é? De uma ideia de conceber em termos sociais a mulher e o homem. E isto começou, portanto, as principais religiões dão direitos ao homem sobre a mulher, não é? Inadmissíveis do nosso ponto de vista atual, mas que durante séculos assim foi. Portanto, o homem poderia castigar a mulher, podia rejeitá-la, podia fazer uma série... Era dono, era como dos animais, das Havia máquinas. uma licença para mandar. Exatamente. Portanto, do ponto de vista religioso, e a religião teve um papel normativo muito grande até há bem pouco tempo, portanto, era assim. E depois, as razões que o Rui já disse, e acresce outras. Acresce, por exemplo, um sistema judicial que não é eficaz na medida da pena e, portanto, se é, por exemplo, há uma legislação que diz que é proibido matar, mas se depois todos os assassinos ficassem livres, não é? E não tivessem cumprir pena numa moldura penal pesada. Pena efetiva. Exatamente. Estar lá a dizer é proibido matar era a mesma coisa que dizer é permitido matar. Portanto, e o caso da violência doméstica acontece muitas vezes isso. Acontece que há a tal legislação que o Rui dizia, mas depois, quando se vai a ver no julgamento, ou não chega sequer a julgamento. Mas isso porquê? Porque é muito difícil, e esse é um grande problema deste crime, que é muito difícil definir o que é a violência doméstica e depois de definida estabelecer os limites dela, porque é um crime em que a vítima escolhe o agressor, portanto isto é único. Portanto, foi a vítima que escolheu o agressor. E está dentro de casa, não é? Não, como o Rui diz, muitas vezes já não está dentro de casa, não é? Aquilo dos namorados. Não está dentro de casa, mas é de facto a relação amorosa, que pela própria natureza da relação amorosa tem imensos jogos de poder e submissão, uns mais extremados do que outros, consoante o gosto, e não há nada a dizer sobre isso, mas essa relação amorosa faz com que seja quase impossível perceber. E agora só uma história muito pequena. Há pouco tempo eu estava num café, eu gosto muito de ouvir conversas. Tenho esse defeito. Ouvidinho, temos de ter cuidado quando Exatamente. estamos no café com ela. Temos de ter muito cuidado. Estavam duas raparigas com muito bom aspecto e muito modernas, etc., a falar, evidentemente, sobre namoros, que é um assunto que nos ocupa bastante, homens e mulheres. E uma delas estava a dizer que o namorado estava contente a contar à amiga que tinha recebido uma mensagem que o namorado tinha espreitado e tinha ficado zangado e blá, blá, blá. E ela estava contente porque porque ele tinha muitos ciúmes dela e isso era a prova do amor. E esta conversa que depois a amiga contrapôs com mais não sei quantos comportamentos do respectivo namorado, que para mim, mais velha, de fora da relação, achava comportamentos abusivos e inadmissíveis,
elas entendiam-no como prova de amor e isto é a dificuldade de gerir. Quer dizer, nós vivemos numa sociedade sexista, misógina, discriminatória ainda. Rui, o que é que tu achas? O Rui há pouco... Carlos, desculpa. O Rui estava há pouco a falar da escola e do papel da escola, mas temos também outros instrumentos para vermos a aplicação desta lei, não é? Na nossa vida, no nosso cotidiano. Sim, já lá vamos. Primeiro que tudo, deixem-me concordar com o que disse primeiro o Rui e depois a Dulce sobre o facto da sociedade ser, em grande parte, responsável por este, vamos chamar assim, fenómeno. Claro que há sociedades muito mais sexistas e violentas do que outras, mas, por exemplo, este fenómeno foi muito bem identificado por um conjunto de antropólogos num livro da Fundação Gulbenkian, que já não era bom que a Fundação Gulbenkian pusesse estes livros online. Estão. Este já está. Honra e Vergonha, Valores das Sociedades Mediterrânicas. Mostra, Carlos. Do Peristiani, mas foi prefaciado e traduzido pelo Seco Tileiro, que é um antropólogo, autor de Pobres e Ricos no Alentejo e também embaixador e conhecido muito pelos seus escritos. E então, um dos artigos fala de uma sociedade, enfim, parecida com a nossa, que é a grega, e fala das características físicas da masculinidade nessa sociedade grega que ele estudou, antropólogo de campo, e diz um homem deve ser, a palavra grega, varvatos, isto é, bem dotado de testículos e da força que deles vem. Isto remete para uma dimensão que ainda não foi falada. É evidente que a sociedade é responsável, e a sociedade que permite isto é uma sociedade que enfim, devia ter vergonha, não é? Que devia ter vergonha, mas há outro aspecto, e eu, enfim, não sendo muito conhecedor do assunto, perguntei a um zoólogo, é a questão da origem animal, da origem animal da coisa. Quer dizer, de facto, a maior parte das vítimas são mulheres e a maior parte dos agressores são homens, embora haja, naturalmente, exceções que confirmam esta regra. E o zoólogo disse-me, a resposta é simples, a testosterona. Aliás, remete para aquele facto que o Rui nos contou, da adolescência, quando os níveis de testosterona se elevam, começa a haver. E a testosterona é um fenómeno biológico, está experimentado, mais que experimentado, em animais de todos os géneros, e, portanto, homem e mulher produzem os dois, mas em níveis muito diferentes. E tem a ver com, digamos, não só a força física, mas a eventual força psicológica que daí vem, e etc. Portanto, eu diria que há a partir de um lado animal, deixem-me dizer isto com esta brutalidade toda, há a partir de um lado animal, e isso faz com que este fenómeno seja muito difícil de contrariar, porque de algum modo há um funcionamento biológico que não sei explicar qual é que a evolução deu nisto, mas há uma diferenciação sexual que diz. Agora, a sociedade, por vezes, não ajuda, e é essa a questão. E a questão é, pergunta muito concreta, a escola resolve? A escola devia ajudar a resolver, mas a questão começa muito antes da escola. Uma criança que vê violência sexual ou outra em casa, e nós sabemos, infelizmente, como isso é comum, como é que a escola pode endireitar qualquer coisa deste género? A formação da pessoa está totalmente perturbada. A pessoa não nasce bem, quer dizer, se nasce num sítio em que a violência é o dia-a-dia, a pessoa, por muito que lhe seja doutrinada, ela vai acabar por reproduzir comportamentos que viu. De modo que isto é uma mudança cultural que tem de se fazer, não só através da escola, mas na sociedade como um todo, e aí são todos os mecanismos que a sociedade tem de aculturação. Como é que nós vamos, enfim, em Portugal evoluiu muito, felizmente, nos últimos 20, 30 anos, como é que nós vamos mostrar o que está mal, aquilo que é, e em particular, fazer com que esse domínio, que é o domínio doméstico, em princípio reservado, etc., enfim, seja um domínio onde a sociedade, vamos dizer isto de um modo muito claro, a sociedade tem direito a intervir. Quer dizer, aquilo que se passa entre marido e mulher, não metas a colher, ou etc., a sociedade tem de meter a colher, muitas vezes, entre marido e mulher. Tem direito e tem obrigação legal, porque é um crime público. É um crime público. E portanto, o que é que se pode fazer? Bem, nós como eu disse, evoluímos muito. Há linhas de apoio à vítima. Há um paradigma feminista. As feministas tiveram uma importância muito grande também. Há muita coisa que se pode fazer, mas acima de tudo esta questão de estar presente no dia-a-dia. Acima de tudo, quer dizer, naquilo que é a discussão pública, perceber-se que há coisas que são absolutamente condenáveis e, portanto, o que é que se vai fazer? Isto não vai passar de um momento para o outro. É verdade que as mulheres também foram educadas para sonharem com o príncipe encantado.
E, na verdade, se nós falarmos da escola e da literatura que lhes é ensinada, por exemplo, desde os contos infantis, etc., elas estão à espera de alguém, de um príncipe, que venha depois, entretanto, transformar aquele sapo, não é, num príncipe encantado. Como é que nós podemos desmontar? Tu falaste da escola, mas em termos concretos, por exemplo, em termos dessa pressão, eu falo da escola, mas, por exemplo, também há uma influência, muitas vezes também da própria igreja, não é? Portanto, dos nossos pares, dos vizinhos, dos amigos, de toda esta pressão social que o Carlos há pouco falou. Como é que tu vês isto, por exemplo, em termos de concretos, por exemplo, na escola, em termos de exemplo, em termos daquilo que é falado, daquilo que é debatido? Olha, eu dou-te para já um exemplo negativo. Quer dizer, na Faculdade de Direito, ensina uma criatura neofascista que numa cadeira de Direito Penal ensina aos alunos que a violência doméstica, na realidade, é uma forma de disciplina doméstica e que a contestação do poder patriarcal do marido, que é o resultado da mesquinhez intrínseca das mulheres. Esta criatura não só dá aulas, como publica artigos numa revista científica da Faculdade de Direito, neste mesmo sentido. E depois já larga por aí. Há uma conspiração maçónica para derrotar o Ocidente cristão e entregá-lo ao Islão. E o feminismo seria a má arma para isso. Portanto, ao mais alto nível, na Universidade Portuguesa, nós temos, felizmente, exemplos raros deste descaramento fascista. Não mas tem cristas grandes. De um senhor chamado Francisco Aguilar, já agora. Mas... Não só ele, há juízes que também... Mas depois, eu pego no que a Dulce diz, aquilo que me preocupa mais é a ineficácia do judiciário. Eu estive a ver uns números e, na realidade... Há um ano em que de 600, pouco mais ou menos 6 mil queixas de violência doméstica, praticamente 5 mil resultaram em arquivamento do processo. Das 1.200 que foram, em que houve dedução da acusação, cerca de um quarto teve suspensão provisória do processo, ou seja, dá-se um tempo para ver se o infrator a aplicação da lei não se está a verificar, não é efetiva. E depois, quando há condenação, pasmem, 88,57% das sentenças têm pena suspensa. Já de si, o leque penal previsto é de 1 a 5 anos. Já quando é atribuída a pena, em geral, é pela fasquia de baixo deste leque penal previsto. Mas depois, ainda por cima, em 88,57% dos casos, a pena é suspensa. Mas isso é a ponta do iceberg. E depois, há sentenças absolutamente iníquas. Eu dou-vos um exemplo. Já não falo daquele famoso caso do juiz Neto de Moura, que achava que a adúltera deveria praticamente continuar a ser apedrejada como no Antigo Testamento. Mas há um acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 2008 relativo a um caso em que um marido encheu a mulher de bufetadas, que anula a condenação da primeira instância, dizendo que houve negligência da primeira instância porque era uma acusação genérica, era preciso determinar exatamente o tempo e o lugar dos factos, o número de vezes em que isso ocorreu, o número de bufetadas, a intensidade da bufetada, o lugar do corpo, o lugar do corpo em que foi aplicada a bufetada e qual foi a motivação. Exato. E qual foi a motivação? Porque isto estava não é a pedi-las, não é? Como se diz. O homem não fazia isto se não houvesse um motivo. E depois, sistematicamente, dá-se atenuantes, de forma mais ou menos ou porque o autor está bem socializado, tem emprego, paga os seus impostos, é um bom cidadão, tem baixo nível sociocultural e, portanto, coitado, não sabe bem. Disseram-lhe que como é casado, mas a violência doméstica é em níveis muito elevados. E muitas vezes o facto disto ocorrer quando o homem está alcoolizado é dado como atenuante. Coitadinho, porque ele, se não tivesse bêbado, não é responsável batia. Pelos seus atos. Portanto, há aqui um acumular de falta de atuação eficaz, exemplar da parte da Justiça, que, como dizia a Dulce,
na prática, encoraja a prática do crime com esta impunidade absoluta. Mas, Rui, não é só a justiça. Infelizmente falha tudo e por isso é que nós temos os números vergonhosos que temos, que num país onde a taxa de crime é relativamente baixa, a taxa de violência doméstica é alta e muito nos deve envergonhar. Porque falha tudo. Porque se tu fores ver as histórias das mulheres que foram mortas, ou seja, a agressão não começa logo com a morte, nem sequer com o espancamento. Portanto, começa com não sei quantos sinais anteriores. Há uma subida de tensão. Vai subindo e as mulheres vão fazendo queixa muitas vezes e vão sendo devolvidas ao agressor. Exatamente. Portanto, não há mas uma coisa proteção. muito curiosa, há a chamada lua de mel, que é depois o agressor muitas vezes, ainda agora vimos... Não há abrigos, Carlos, não há abrigos. Não é isso que eu estou a falar, não é isso que eu estou a falar. O que eu estou a dizer é que faz parte das verdade. táticas identificadas sim, que o claro. agressor tenta fazer com que tudo não se tivesse passado. Tenta fazer com que afinal eu amo, afinal gosto muito, etc. E isso é um padrão tipo... E elas ou eles acreditam. Não é isso, Carlos. Quer dizer, é isso. Não, estou a acrescentar isso. Sim, é isso também. Vimos isso no filme. É isso uma também, relação que já durava há 10 anos e continuava com aquela persistência. Mas se nós formos ver, fazer uma radiografia económica àquela família, muitas vezes, como o Carlos diz, acontece em classes favorecidas economicamente. Claro. E, aliás, uma das coisas que, um dos casos que mais contribuiu para que a violência doméstica começasse a ser falada foi o caso do O.J. Simpson, que foi o que matou a mulher, uma coisa muito brutal. Foi absolvido de um lado, e de repente aquela mulher, que era a Nicole Brown Simpson, creio eu, que era uma mulher muito bonita, muito linda, de uma classe social elevada, com muito dinheiro, de repente ouvir, e que são realmente horríveis as queixas dela e o medo dela, e isso depois foi seguido pela televisão, o julgamento, e depois há séries e etc. E de repente percebe-se aquela mulher tão linda, tão bela, tão desejada, tão tudo, passou por isso, então nós temos menos vergonha de dizer que também passamos por isso. Isso contribuiu muito, porque o silêncio é outra coisa... Uma reação em cadeia, não é? O silêncio é outro problema muito grande, é porque as vítimas têm muita vergonha, ao contrário da maioria das outras vítimas, que não têm vergonha de ser vítimas. Vêm como um falhanço pessoal. E porque lá está, porque se falhanço da relação. E que escolhem, e foram elas que escolheram. As vítimas começam a falar, e deixem-me contar um caso que me pediram. Há um livro chamado Murro no Estômago, o título é elucidativo, com depoimentos de vítimas. E pediram-me, as mulheres têm nomes fictícios, não é? Mas pediram-me para fazer uma gravação a várias pessoas conhecidas, umas mais, outras menos, com as vozes das mulheres. Portanto, é o homem que lê aquilo que a mulher diz. Eu posso até ler um bocadinho, portanto, o autor foi Paulo Jorge Pereira, está publicado na influência do Grupo das 2020, e diz assim, só um bocadinho, quero contar-vos a minha história, agora não sou eu que falo, é uma senhora agredida. Quero contar-vos a minha história para que mais ninguém tenha medo de contar a sua, para que mais ninguém sofra, para que não haja mais mulheres agredidas, espancadas, humilhadas, arrastadas do seu espaço, do seu conforto, das suas casas, das suas famílias, dos seus direitos, para que de uma vez por todas a sociedade perceba que não basta ter pena, encolher os ombros e seguir em frente. Precisamos de ajuda, que não somos bonecas que se atiram fora e se desprezam, nem merecemos a raiva daqueles que se fartam de dizer que nos amam e só depois têm atos de brutalidade e selvageria, como por exemplo me aconteceu a mim, quando eu estava grávida de 7 meses, ele ia a fumar dentro do carro, como se as meninas não estivessem lá, e como eu lhe chamei a atenção, abriu a porta do carro, empurrou-me, caí do carro em andamento e ele, com um tom que não se dirige a ninguém, muito menos uma pessoa de quem se gosta, gritou, devias morrer, tu e essa coisa que trazes dentro de ti. Como é que situações destas podem acontecer? Essa coisa era a filha dele. Claro. E nós temos aqui Carlos, isto revolta-nos, não é? O topo da brutalidade, mas infelizmente a violência doméstica também tem muitos degraus abaixo, que são igualmente um caso de saúde pública e que não, por exemplo, isto evidentemente não há, digamos, é tão claro que não há como não dizer... destruída. Exatamente. Mas o problema são as zonas de cinzento. Isso é que é mais insidioso e que se pode arrastar os tais 20 anos ou 30 ou 40. E que causa uma enorme infelicidade. Mas, agora, recordando o primeiro livro sobre os maus-tratos contra mulheres, foi em 1974, publicado por uma feminista chamada Erin Pizzey, e o título era este, Grita Baixinho,
para que os vizinhos não ouçam. Portanto, isto é paradigmático daquilo que está a acontecer e ainda continua, ainda persiste passados estes anos todos, não é? Como é que é possível isto continuar? Há 15 países atualmente que ainda não têm legislação contra. Ou seja, em que ainda é permitido tu bateres na tua mulher. Temos o caso da... Porque lá está, há aqui um problema que mesmo nós, não é, que temos esta legislação tão boa, temos um problema grave, que é, nós ainda não conseguimos esta igualdade de trabalho igual, salário igual. Este princípio fundamental da igualdade. Nós ainda não conseguimos isto nem aqui. Mas porquê a submissão das mulheres também? Por causa disso também, Cristina. Porque, quer dizer, está tudo interligado. O poder, a dominação tóxica masculina e depois Cristina, a submissão. Porque tu cresces a saber que o teu trabalho, ainda que seja igual ao de um homem, não é pago da mesma maneira. E isso é fundamental numa sociedade em que tu te reges pelo trabalho e a remuneração dele, porque te permite depois teres o resto da vida, não é? E, portanto, quando tu cresces sabendo que, ainda que tenhas a mesma função e produzas o mesmo trabalho, não vais ganhar igual. Dá-te logo um estatuto de minoridade. E depois cresces com não sei quantas regras de, por exemplo, eu cresci, e não sei como é, e ainda se continua a crescer assim, com a mulher séria não tem ouvidos. Portanto, eu cresci com não leves essa saia porque para não acordares os demónios do outro lado, eu cresci com isso e, portanto, ainda que os teus pais não queiram dar-te esse estatuto de menor, o facto de educarem de uma forma defensiva, em que tu não ocupas o espaço público da mesma maneira que o teu colega rapaz ocupa, tu não podes... Eu ainda hoje tenho algum medo de deixar o carro num estacionamento menos iluminado e de ir à noite buscar o carro. Claro. Ainda tenho medo. Isto quer dizer que a dominação... Uma em cada 5 mulheres tiveram episódios de violação ou de violência sexual, pelo menos, durante toda a sua vida. É um número assustador. Exatamente. Portanto, quando tu chegas a uma relação... Não é só a questão da valorização salarial, é também esta hierarquização, por exemplo, das funções no contexto doméstico. Sim, Quer dizer, sim. o facto de que está implícito e não se discute que há um conjunto de tarefas dentro de casa que são naturalmente atribuídas à mulher, ajuda esta ideia de uma subalternidade e de uma ideia de que está sujeita a uma vigilância, a uma aprovação, a uma reprovação vertical, de quem tem o poder para isso. Sim. Não nos esqueçamos daquela, na boa tradição, entre aspas, popular lisboeta, aquele fado que dizia: dizem que se me bateu, o seu amor é postiço. Bate naquilo que é seu, ninguém tem nada com isso. As pessoas achavam muita graça a isto. Mas tem a ver com a posse. Temos todos a ver com isso. Tem a ver com o segmento de posse, tem a ver depois também com aquela ideia que vem muito atrás da infantilização da mulher, ou seja, o ver no marido uma espécie de segundo pai que tem que controlar e corrigir a mulher como deveria controlar e corrigir os filhos, porque depois também é uma transmissão de uma coisa para a outra. Rui, mesmo o casamento, que ainda se mantém e que a maior parte das raparigas querem casar e querem esses rituais todos, que é o pai que leva a noiva ao altar e entrega... É o antigo proprietário a transmitir o bem ao novo proprietário. Esta ideia, este simbolismo de um pai que entrega, o homem que entrega ao outro homem, com a mãe sempre normalmente a chorar ao lado, dá-nos a ideia da família. Há aqui uma questão que ainda não falámos. Quer dizer, isto está de tal maneira inconsciente em nós que deixámos-nos a perceber disso, não é? Há uma questão que ainda não falámos, que é a questão da etária dos mais velhos. Muitos crimes de violência doméstica, cada vez mais têm por alvo pessoas que não só têm, enfim, um desfavorecimento de género, vamos chamar assim, como também um desfavorecimento etário. Os relatórios que Portugal tem publicado mostram que até em situação de confinamento os números evoluíram um bocadinho, mas a principal evolução foi que mais velhos estão a ser, ou velhas no caso, estão a ser maltratados ou maltratadas. 72% das vítimas de morte são mulheres com uma idade média de 66 anos, a maioria dos autores são filhos ou cônjugos. Exatamente. São filhos ou cônjuges. Portanto, são pessoas indefesas por várias razões e que
enfim, são tratadas de uma maneira que, no silêncio, digamos, no silêncio daquelas paredes, são tratadas de uma maneira, e essas pessoas dificilmente têm defesa. Como é que essas pessoas vão poder comunicar, vão poder dizer o meu filho bateu-me, o meu marido bateu-me, etc. E tal. E isto é uma vergonha. Nós falámos da escola e vamos ter que passar depois para as sugestões, mas também há um papel da televisão, há um papel do cinema, há um papel das séries televisivas e também há um papel destas chamadas influencers, não é? Porque podem dar visibilidade, têm tantos seguidores que utilizem isso. Não é verdade? Com uma boa comunicação para poderem... recentemente, a atriz Margarida Villanova fez isso e, na verdade, há uma expressão. Fala sobre isso. Portanto, há uma pressão social também muito importante. Claro. Falando em violência, eu vou falar deste livro, do ensaísta esloveno. Isto é uma edição da Relógio d'Água, com tradução de Miguel... O senhor, não disseste? Slavoj Zizek, o famoso Zizek, chama-se Violência, é uma edição da Relógio d'Água com tradução de Miguel Serras Pereira, e ele, na verdade, dá-nos aqui uma análise do fenómeno moderno da violência entre as explosões contraditórias das ruas e a opressão silenciosa do nosso sistema político e económico. Aqui há um apelo à consciência de uma forma muito original, muito própria, porque na verdade começamos a pensar nas coisas que acontecem de outra forma, porque muitas vezes somos contaminados pelas notícias da televisão e rápidas e não temos tempo depois de maturar. E na verdade ele faz aqui uma análise que articula também conhecimentos dos campos da história, da psicanálise, da filosofia, sociologia e também das artes. Fala, por exemplo, da pintura, do Guernica, fala dos filmes do Hitchcock, dos romances do Ulbeck, do Picasso, etc. Portanto, ele indo ao miolo da violência inerente à globalização, ao capitalismo e também aos fundamentalismos da própria linguagem. É curioso, e só para rematar, ele termina o livro com uma frase que eu considero lapidar. Por vezes, não fazer nada é a coisa mais violenta que temos a fazer. Dulce, bem, tens um livro também? Eu trago aqui um livro, mas que carece de alguma explicação. É O Monte dos Vendavais, de Emily Bronte. Um clássico. Um clássico. Queres mostrar o livro? Mostro, sim, senhora. Neste caso é uma edição da Relógio d'Água, com um prefácio da Hélia Correia e é traduzido pelo Paulo Faria, mas há várias edições. E, na verdade, eu trago este livro, mas podia trazer a Ana Karenina, o Romeu e a Julieta, a Rebeca, podia trazer a Bela e o Monstro, podia trazer uma série de obras em que, do meu ponto de vista, o amor é demonstrado de uma forma que não ajuda nada nisto da violência doméstica. Porque e aflorámos aqui durante o programa, mas que me parece onde também reside em grande parte o problema, é que nós identificamos amor com comportamentos excessivos, abusivos, a ideia de o amor verdadeiro, a alma gêmea, o amor e a cabana, todos contra um, esta ideia excessiva de um amor em que nos domina, que nós não temos mão, que vai muito além da biologia, que é uma espécie de uma loucura, de uma paixão. Isto está muito na literatura. E estas heroínas normalmente suicidam-se até, portanto acabam mesmo a morrer e nem são mortas, são elas que se matam por amor. E depois, por exemplo, neste livro, o herói é um vilão, ele realmente maltrata as mulheres de uma maneira... Eu não estou com isto a dizer, e atenção que os livros não devem ser lidos. Devem ser lidos, sim senhor. Mas deve-se pensar que este amor romântico, que está muitas vezes na literatura, não é o amor saudável, não é o amor que nós devemos desejar. E, portanto, é bom para ser desmontado, discutido, debatido. Não, também, é ficção. É ficção e mas digamos... a ficção tende a imitar a vida. Não, e a vida é assim. Não, porque neste caso é uma sublimação de tal ordem que não existe. Em alguns casos é uma ficção. Exato. Sim. É um paradigma ideal ao qual depois as pessoas forçam, às vezes com violência, Exatamente. a própria existência, não é? E é curioso depois ver a própria história. A Hélia Correia faz isso muito bem no prefácio, a história de Emily Bronte, não é? Portanto,
como ela, a história da vida delas, que é absolutamente extraordinária, não, das irmãs Brontë. Exato. Carlos, Eu trago traz também um livro também. de uma escritora portuguesa merecidamente famosa, a Lídia Jorge, que sabe muito bem dar voz a personagens femininos. Isto é um conjunto de contos, Marido e Outros Contos. É a 6ª edição que acaba de ser, porque o livro já tem uns anos, mas se as edições saem é porque o livro continua a ser procurado. E o primeiro conto intitula-se precisamente Marido, e é um monólogo, talvez assim à maneira de Joyce, de uma mulher que espera altas horas o seu marido, não é? Há aqui um suspense. Vem, não vem? Se vem, o que é que vai acontecer? Quanto é que ele terá bebido? Etc. E uma frase só da Lídia Jorge: mas há noites em que o marido não chega às 7, nem às 8, nem às 9. E se não chegar até às 10, ela sabe que não chegará senão de madrugada. É por isso que a hora crucial da vida da porteira acontece entre as 5 e as 7. Há o drama da espera, mas a espera de quê? A espera pelo mal. Bem, ficamos assim. Lídia Jorge também se recomenda, não é? Don Quixote, não disse Don Quixote. Nas edições de Don Quixote. E terminamos com a chave de ouro, não é, Rui? Eu termino com uma chave de ouro que vem um bocadinho a montante. Quer dizer, nós estamos a falar da violência, que é a ponta de um processo que vem de muito mais de trás, que vem destes princípios de desigualdade essencial de género que nós continuamos a perpetuar. E o exemplo que eu trago é da Fanny Mendelssohn, a irmã do Felix Mendelssohn, do grande compositor. É a irmã mais velha, ambos estudaram música, ambos eram talentosíssimos, mas o pai um dia explicou à Fanny que enquanto que a música para o irmão deveria ser uma profissão, para ela não deveria ser senão um ornamento. E, portanto, ela tem as primeiras canções dela publicadas com o nome do irmão. Não foi violência nenhuma expressa. Não, o irmão não lhe roubou as obras. Ela pediu ao irmão porque lhe ficava mal a uma menina de boa sociedade aparecer como autora. E o irmão, inclusive, até um dia tocou uma das canções para a Rainha Vitória e foi muito felicitado. E ele disse, não, isto é da minha irmã. Mas, portanto, esta violência profunda que está expressa num gesto aparentemente tão inocente como a menina tímida que não quer publicar... É uma violência. É uma violência. E aqui está, portanto, a Fanny Mendelssohn. O céu, a sua dona. Exatamente. Exato. Foi o Original é a Cultura. Até para a semana. Até lá, todo o tempo. É bom tempo para a cultura.